Você já reparou que, com o passar dos anos, parece que a gordura da barriga simplesmente decide ficar ali, firme e forte, como se tivesse comprado um terreno e construído casa própria? E o mais curioso é que mesmo quando a gente come menos, faz caminhadas, tenta se cuidar, o corpo parece não responder do mesmo jeito de antes. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro segredo para mudar isso não está em dietas malucas, remédios caros ou promessas milagrosas, e sim em algo simples que a maioria das pessoas ignora logo nas primeiras horas do dia? Pois é, existem alguns hábitos matinais que atuam diretamente no metabolismo, nos hormônios e até na forma como o corpo lida com a gordura abdominal, principalmente depois dos 50 anos, quando tudo desacelera. O problema é que quase ninguém fala sobre isso, e por isso mesmo este vídeo é tão importante. Hoje eu vou te mostrar uma rotina matinal de 7 dias, baseada em hábitos simples e acessíveis, que pode acelerar o metabolismo, melhorar a circulação e ajudar o corpo a eliminar a gordura da barriga de forma natural, sem exageros nem promessas impossíveis. Mas atenção, este é um vídeo informativo e educativo, feito especialmente para quem busca entender melhor o corpo e cuidar da saúde com consciência. Nada aqui substitui o acompanhamento médico, combinado? Então já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu tenho certeza que o que você vai aprender hoje pode transformar suas manhãs e o seu corpo de um jeito que você nunca imaginou. 1. O que acontece com o corpo ao acordar e por que isso afeta a gordura da barriga? Acordar pode parecer uma ação simples, mas o que acontece dentro do seu corpo nos primeiros minutos da manhã é muito mais complexo e decisivo do que a maioria das pessoas imagina. Durante o sono, o corpo entra em um modo de economia de energia. Isso significa que a temperatura corporal cai, o metabolismo desacelera e o cérebro reduz a produção de alguns hormônios ligados à queima de gordura. É uma forma natural de preservar energia enquanto descansamos. Só que existe um detalhe importante. Ao acordar, o corpo precisa de um sinal claro de que o dia começou, um estímulo que desperte o metabolismo novamente. Se esse sinal não vem, o organismo continua lento por várias horas, mantendo o ritmo de modo noturno. E adivinha o que isso provoca? Sim, acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal. Isso acontece porque quando o metabolismo está lento, o corpo gasta menos energia e tende a armazenar o que comemos em forma de gordura, ao invés de queimar. Além disso, os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, costumam estar mais altos pela manhã. Se você acorda cansado, pula o café da manhã ou começa o dia correndo, o corpo entende que está em situação de ameaça e o cortisol faz o corpo segurar gordura como uma forma de defesa. Agora, imagine que isso se repete todos os dias. Sem perceber, você cria uma rotina em que o corpo nunca recebe o sinal certo para ativar a queima de gordura, e o resultado é aquela barriga resistente, difícil de eliminar mesmo com dieta. A boa notícia é que basta ajustar alguns hábitos nas primeiras horas da manhã para virar esse jogo. Nos próximos tópicos, você vai entender quais atitudes simples e muitas vezes esquecidas podem reprogramar seu metabolismo e ajudar o corpo a trabalhar a seu favor, queimando gordura de forma natural, segura e progressiva. 2. O erro matinal que sabota o metabolismo de quem quer perder gordura. Sabe aquele momento, logo depois que você acorda, em que a primeira coisa que faz é pegar o celular, olhar mensagens e já pensar nas preocupações do dia? Pois é, esse simples gesto pode estar sabotando silenciosamente seu metabolismo, e ninguém te contou isso. Quando você desperta e antes de se mover já mergulha em notificações, notícias ou problemas, o cérebro entende que está em modo de alerta. Imediatamente, ele dispara uma descarga de cortisol, o hormônio do estresse. E o que o cortisol faz? Ele bloqueia a ação da insulina, dificulta o uso da gordura como fonte de energia e faz o corpo armazenar mais gordura abdominal, justamente na região da barriga, onde o tecido é mais sensível a esse hormônio. Além disso, começar o dia estressado faz o sistema nervoso permanecer em modo de defesa. Isso significa que o corpo economiza energia, reduz o gasto calórico e até altera o apetite, levando muitas pessoas a comerem demais no café da manhã ou nas horas seguintes.
Mas o problema não para por aí. Muita gente também acorda e passa muito tempo sem se movimentar, vai direto para a frente da TV ou fica sentado tomando café. Quando ficamos parados logo cedo, o sangue circula mais devagar e os músculos das pernas, especialmente o da panturrilha, conhecido como coração periférico, não ajudam o corpo a bombear o sangue de volta ao coração. Isso reduz o oxigênio nos tecidos e diminui a capacidade do corpo de queimar gordura nas primeiras horas do dia. Em resumo, começar o dia no modo sedentário e estressado é a combinação perfeita para sabotar o metabolismo. E é exatamente por isso que a rotina matinal que vou te mostrar a seguir é tão eficaz. Ela foi pensada para dar ao corpo os estímulos certos no momento certo. No próximo tópico, você vai ver como reativar o metabolismo logo nos primeiros minutos do dia com uma atitude simples que a maioria das pessoas esquece de fazer e que pode transformar completamente a forma como seu corpo queima gordura. 3. O primeiro passo da manhã que ativa o metabolismo naturalmente. Antes de pensar em café, celular ou qualquer outra coisa, existe uma atitude simples que muda completamente a forma como o corpo reage nas primeiras horas do dia: hidratar-se e se movimentar levemente logo ao acordar. Pode parecer básico, mas o impacto disso é profundo. Durante a noite, o corpo perde água naturalmente pela respiração e pelo suor. Ao acordar, essa leve desidratação faz o sangue ficar mais denso e o metabolismo funcionar mais devagar. E se a primeira coisa que você faz é passar meia hora sentado, o corpo continua achando que ainda está dormindo. Por isso, o segredo está em enviar ao organismo um sinal claro de que o dia começou, e esse sinal vem de 2 gestos simples: água mais movimento leve. Beber um copo de água em temperatura ambiente logo ao acordar ajuda a reativar o fígado e os rins, que são órgãos diretamente ligados ao metabolismo e à eliminação de toxinas. Esse pequeno ato faz o sangue circular melhor e prepara o corpo para começar a usar gordura como energia. Mas o segundo gesto é ainda mais importante: mexer o corpo, mesmo que por 2 ou 3 minutos. Pode ser levantar os braços, girar os ombros, balançar as pernas ou caminhar dentro de casa. Esses movimentos simples fazem os músculos, principalmente os das pernas, ativarem a circulação. Quando o sangue começa a fluir mais rápido, o corpo entende que precisa de energia e, automaticamente, o metabolismo se acelera. Vários estudos mostram que os primeiros 10 minutos da manhã definem o ritmo metabólico das próximas 12 horas, ou seja, quem acorda e já se hidrata e se move tem mais chance de queimar gordura durante o dia todo, mesmo enquanto está parado. Então, se você quer realmente fazer diferença em 7 dias, comece por aí. Não desperdice os primeiros minutos da manhã. Eles são o botão de ligar do seu metabolismo. No próximo tópico, você vai entender por que a primeira refeição do dia pode ser uma aliada ou uma inimiga na hora de eliminar a gordura abdominal. 4. A primeira refeição. O que o corpo realmente precisa de manhã. Você já deve ter ouvido a frase: o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Mas o que muita gente não sabe é que o que você come e o que deixa de comer logo cedo pode definir se o corpo vai queimar gordura ou armazená-la. Depois de uma noite de sono, o corpo acorda com os níveis de insulina baixos. Isso é ótimo, porque é justamente nesse momento que ele está mais preparado para usar gordura como fonte de energia. Mas se você quebra esse ciclo com uma refeição cheia de açúcar, pães brancos, bolos ou biscoitos, a insulina dispara e o corpo interrompe imediatamente o processo de queima de gordura. Em outras palavras, um café da manhã errado pode apagar todo o potencial metabólico da manhã. Por outro lado, se você oferece ao corpo proteínas de boa qualidade, fibras e um pouco de gordura saudável, o metabolismo recebe o combustível certo para continuar ativo e equilibrado. Esses nutrientes ajudam a manter a saciedade, estabilizam a glicose no sangue e fazem o corpo usar a gordura armazenada como energia ao longo do dia. Mas existe outro detalhe essencial: o momento da refeição. Muita gente acorda e já vai direto comer, mas o ideal é esperar de 20 a 30 minutos depois de acordar, tempo suficiente para o corpo despertar completamente e a digestão funcionar melhor. Durante esse intervalo, o ideal é beber água, alongar, respirar fundo e dar tempo para o corpo ligar o metabolismo antes de receber alimento. Outro ponto importante é evitar comer com pressa ou distraído.
Comer enquanto se lê mensagens ou assiste televisão faz o corpo liberar menos enzimas digestivas e aumenta a chance de o alimento ser mal aproveitado, o que também contribui para o acúmulo de gordura. O segredo, portanto, não é apenas o que você come, mas como e quando come. A primeira refeição da manhã é o comando que diz ao corpo: pode gastar energia, está tudo bem. E quando o corpo entende isso, a queima de gordura acontece de forma muito mais eficiente. No próximo tópico, você vai descobrir por que o movimento matinal leve é uma das chaves mais poderosas para derreter gordura, mesmo em quem não faz academia. 5. O movimento matinal que acelera a queima de gordura sem esforço. Quando se fala em queimar gordura, a maioria das pessoas pensa logo em academia, corrida ou longos treinos. Mas a verdade é que o corpo humano foi feito para se mover com frequência, não apenas para se exercitar por 1 hora e passar o resto do dia parado. E é justamente por isso que o movimento leve, feito logo nas primeiras horas da manhã, é um dos hábitos mais poderosos e ignorados para ativar o metabolismo. Assim que o sol nasce, o corpo está pronto para receber estímulos físicos leves. Nessa hora, a sensibilidade à insulina é maior, o que significa que cada movimento tem um impacto mais eficiente sobre o uso de energia. Ao caminhar, alongar ou subir alguns degraus logo pela manhã, você envia um sinal claro ao corpo: eu preciso de energia agora, use o que está armazenado. E o que está armazenado? A gordura abdominal, especialmente a visceral, aquela que fica entre os órgãos e é mais perigosa para a saúde. Esses movimentos simples aumentam o fluxo sanguíneo, melhoram a oxigenação dos tecidos e fazem o corpo queimar gordura de maneira natural, sem exigir esforço excessivo. Outra vantagem é que o movimento matinal ajuda a regular os hormônios do apetite. Ele reduz a grelina, que estimula a fome, e aumenta a leptina, que dá sensação de saciedade. Ou seja, quem se movimenta logo cedo tende a comer menos e melhor ao longo do dia. E não precisa ser nada complicado. Basta levantar, andar pela casa, movimentar braços e pernas, fazer alongamentos leves, girar o pescoço e os ombros. São apenas 5 a 10 minutos de atenção ao corpo, e o resultado, com o passar dos dias, é um metabolismo mais desperto, menos inchaço e uma barriga que começa a mudar de dentro para fora. E o mais interessante é que depois dos 50 anos, o corpo responde muito bem a esses estímulos. Mesmo movimentos simples ajudam a preservar a massa magra e mantêm ativos músculos essenciais para a circulação e para a queima de gordura. Agora que você já entendeu o poder do movimento matinal, no próximo tópico eu vou te mostrar como montar uma rotina completa de 7 dias, combinando hidratação, alimentação e movimento. Uma sequência simples, mas que pode transformar completamente o funcionamento do seu corpo. 6. A rotina matinal de 7 dias passo a passo. Agora que você já entendeu o que o corpo precisa ao acordar, chegou a hora de colocar tudo em prática. E antes que você pense que é complicado, já adianto. Essa rotina é simples, segura e completamente ajustável ao seu ritmo de vida. Ela não exige academia, suplementos nem dietas, apenas constância. A ideia é que ao longo de 7 dias, o corpo aprenda novamente a ligar o metabolismo logo nas primeiras horas da manhã. Cada dia é uma oportunidade de reforçar esse sinal, até que o organismo comece a responder de forma automática. Vamos ao passo a passo. 1. Dia 1. Acorde com consciência. Acorde sem pressa. Antes de olhar o celular, sente-se na cama, feche os olhos e respire profundamente 3 vezes. Isso ajuda a controlar o cortisol e envia ao cérebro o sinal de que o dia começa em equilíbrio. Em seguida, beba um copo de água em temperatura ambiente. É o primeiro passo para reidratar o corpo e reativar o metabolismo. 2. Dia 2. Ative a circulação. Logo após a água, movimente o corpo por 2 minutos. Levante os braços, gire os ombros, balance as pernas e caminhe pela casa. Esse gesto simples ativa o fluxo sanguíneo e faz o corpo sair do modo repouso. Você vai perceber que se sente mais desperto e leve ao longo do dia. 3. Dia 3. Deixe a luz entrar.
A exposição à luz natural pela manhã regula o relógio biológico e melhora a produção de hormônios como a serotonina e a melatonina. Abra as janelas, respire o ar fresco e, se possível, fique alguns minutos na varanda ou quintal. Essa luz natural é o sinal que o corpo precisa para ajustar o metabolismo e o humor. 4. Dia 4. Cuide da primeira refeição. Agora que o corpo já está desperto, é hora de escolher melhor o que colocar no prato. Prefira alimentos naturais, ricos em proteína e fibra, que dão saciedade e estabilizam o açúcar no sangue. Evite doces e pães brancos logo cedo, eles fazem o corpo estocar gordura. Lembre-se, o objetivo é alimentar, não sobrecarregar. 5. Dia 5. Mexa-se com leveza. Aqui entra o ponto-chave, o movimento consciente. Não é preciso fazer exercícios pesados, basta andar um pouco, alongar-se ou subir escadas. São esses gestos simples que acordam os músculos das pernas, melhoram a circulação e ajudam a eliminar o inchaço abdominal. O segredo é constância, um pouquinho todos os dias vale mais que muito de vez em quando. 6. Dia 6. Desligue o piloto automático. Evite acordar e agir no modo automático. Preste atenção ao que faz, ao seu corpo e à sua respiração. Isso reduz o estresse matinal e mantém o cortisol sob controle, facilitando o uso da gordura como fonte de energia. Começar o dia com calma e foco é uma das melhores estratégias para melhorar a saúde metabólica. 7. Dia 7. Consolide o hábito. Repita todos os passos anteriores: hidratação, movimento, luz natural, alimentação equilibrada e atenção plena. Esse é o momento em que o corpo começa a se ajustar. Com o metabolismo mais ativo, a circulação melhor e os hormônios regulados, o corpo passa a usar gordura como energia com muito mais eficiência. E quando você sentir os primeiros sinais, menos inchaço, mais disposição e até um leve desinchaamento abdominal, vai entender o verdadeiro poder dessas pequenas atitudes. E aí, você imaginava que algo tão simples pudesse fazer tanta diferença? Muita gente passa a vida tentando fórmulas milagrosas e acaba esquecendo o essencial. O corpo só precisa de sinais claros para funcionar bem. Agora que você já conhece essa rotina de 7 dias, que tal colocar em prática amanhã mesmo? Lembre-se, não é sobre pressa, é sobre constância. Esses pequenos gestos, repetidos todos os dias, são o que realmente constroem um corpo saudável e equilibrado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdos informativos e educativos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida depois dos 50. E conta aqui nos comentários: você costuma se hidratar e se movimentar logo ao acordar? Vou adorar saber como é a sua rotina matinal. Um grande abraço, cuide-se e até o próximo vídeo.